E aí galera que assiste meu canal, hoje a gente tem mais um conteúdo legal para vocês, hein? Esse conteúdo é muito pesquisado entre os adolescentes e entre as pessoas que fazem musculação. Você sabe qual é? Hoje a gente vai falar de suplementos alimentares, tá galera? Mas antes da gente começar, se inscreve aí no meu canal, deixa o gostei, tá? Que a gente vai ter uma aula bacana hoje. Primeiro a gente tem que entender o que é um suplemento alimentar, tá? Durante o dia da gente, a gente tem que comer, se alimentar. Esses alimentos que a gente come no dia a dia, todo dia a gente precisa bater os nossos macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteínas, carboidratos e lipídios, tá galera? Então, para você poder comer esses nutrientes na quantidade correta, você teria que consumir uma grande quantidade de alimento, de comida, tá? Então, o que é um suplemento alimentar? O suplemento alimentar, ele pega um macronutriente, que talvez seja o que você esteja com dificuldade de bater a sua meta diária, e ele retira daquele alimento aquele macronutriente, isola aquele macronutriente em grande quantidade, em uma porção daquele suplemento, e você consegue aquele macronutriente com uma dose daquele suplemento, tá? Por exemplo, esse suplemento que eu mostrei para vocês agora, Whey Protein, ele é um suplemento tirado do leite, mais precisamente do soro do leite, tá? Ele é um suplemento rico em proteínas, ele é uma proteína muito boa, tá? Se você fosse tomar whey consumindo o leite, 1 litro de leite ele vai lhe dar aproximadamente de 20 a 25 gramas de proteína em 1 litro de leite. Você não bebe 1 litro de leite, porém, em um suplemento desse aqui, em uma dose, a gente tem 25 gramas de proteína, tá? Então, o que acontece? Você tomando uma dose de whey, você consegue a quantidade de proteínas que você conseguiria tomando 1 litro inteiro de leite, tá bom? Então, suplementos alimentares nada mais são do que comida normal, a mesma comida que você consome aqui na sua casa, tá? Só porque vai passar por um processo químico e desse processo eles vão isolar apenas o macronutriente que eu preciso naquele momento, tá? Outra coisa que as pessoas perguntam muito sobre os suplementos alimentares é se suplemento alimentar é bomba, né? Se faz mal. Bom, galera, existe uma grande diferença entre anabolizantes e esteroides anabolizantes, tá? Um anabolizante é qualquer coisa que você vai consumir que vai fazer com que o seu corpo entre em anabolismo. O que é o anabolismo? Anabolismo é síntese, tá? Quando o seu corpo está produzindo algo, o seu corpo está anabolizando. E o maior exemplo dessa síntese anabólica é a síntese proteica, tá? Então, se o seu corpo faz síntese proteica, por exemplo, e for estimulado na musculação, você vai ter hipertrofia muscular, o seu músculo vai aumentar de tamanho. Então vamos supor que você fez um treino, um dos treinos aí do nosso canal, aquele treino de perna pesado que eu passei para vocês. Terminou o treino, você consumiu uma banana, que é um carboidrato, e 2 ovos no final do treino. Aquela banana e aqueles 2 ovos, eles vão ser usados no seu anabolismo. Então, naquele momento, aquela comida que você consumiu, aquela banana e aqueles ovos, vão ser anabolizantes para você. Por quê? Porque vai fazer o seu corpo entrar em anabolismo. Tá bom, galera? Agora, tem uma grande diferença de um anabólico, de um anabolizante, para um esteroide anabolizante. Tá? Esteroides são hormônios, geralmente à base de colesterol. Tá? Um maior exemplo de um esteroide anabolizante é a testosterona, tá? Que é um hormônio natural do ser humano, o ser humano produz, porém as pessoas aplicam de forma exógena para aumentar os níveis de testosterona. A testosterona ela vai se ligar aos receptores da sua massa muscular, fazendo com que você tenha um grande ganho de massa muscular, ou seja, aumentando o seu anabolismo, tá? E também vai se ligar o seu tecido adiposo, fazendo com que você tenha uma queima de gordura maior também e provocando uma lipólise, tá? Porém, os hormônios esteroides anabolizantes têm efeitos colaterais. Muitos efeitos colaterais. Os suplementos alimentares, eles têm os seus prós e os seus contras, mas não se comparam ao efeito colateral de um esteroide anabolizante. Professor, eu posso ter problema tomando suplementos alimentares? Pode. Tome cuidado com algumas coisas. Por exemplo,
Se você tiver alergia a algum componente do suplemento que você está tomando, você não vai se sentir bem. Tá? Exemplo aqui do nosso Whey Protein. Whey Protein, como eu disse, ele é uma proteína tirada do soro do leite. Tá? Esse Whey aqui é um Whey concentrado. Uma dose dele eu tenho 10 gramas de carboidrato. Tá? Então o que acontece? Essas 10 gramas de carboidrato, o carboidrato do leite é a lactose. Algumas pessoas são intolerantes à lactose. Então essas pessoas são intolerantes à lactose, se tomar esse Whey, vão ter problemas gastrointestinais. Por quê? Porque são intolerantes à lactose. Então você tem que prestar atenção no suplemento que você está consumindo e se você pode consumir esse suplemento. Tá? Outra coisa que você pode correr risco ao tomar um suplemento alimentar é se você tiver problemas de rim. Tá? Se você tiver problemas renais, você pode agravar esses problemas. Por quê? Porque você vai ter uma grande quantidade de nutrientes que você vai jogar de uma vez na sua corrente sanguínea, e essa grande quantidade de nutrientes que você jogou na sua corrente sanguínea vão ser filtradas pelos seus rins e você pode ter algum problema mais grave renal. Mas se você não tem nenhum problema renal, nenhum problema de alergia, tá? E consome muita água durante o dia, você pode consumir suplementos alimentares tranquilamente que você não vai se sentir mal. Tá? Os suplementos alimentares, eles são divididos em algumas categorias, e a gente vai citar algumas delas aqui hoje. Tá? Primeira categoria, alguns suplementos alimentares servem para dar energia para o corpo. Tá? Nós temos vários suplementos que são ricos em carboidratos. Tá bom? Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui. Sabe aquele Gatoradezinho que você toma, que você compra lá no supermercado? Aquilo é um suplemento alimentar que vai servir para dar energia. Ele é rico em carboidrato, tá bom? Ele tem uma grande quantidade de açúcar nele. Os carboidratos são alimentos energéticos e ele também é rico em alguns íons, alguns sais minerais que o seu corpo utiliza durante a atividade física. Então, quando você toma um Gatorade, você está repondo a sua energia, repondo alguns sais minerais que você gasta durante a atividade física e aquilo vai lhe dar mais energia para o seu treino. Tá? Outro suplemento, que é um exemplo de um suplemento que vai dar energia, é a nossa creatina. Tá? A creatina, ela é um suplemento que ela se acumula nos músculos, tá bom? E ela aumenta a produção de ATP no nosso corpo. Também ela previne dores musculares pós-treino, porque ela é um sistema energético alático, tá bom? Então, quando você toma creatina, você tem um aumento na produção de ATP no seu corpo, quando você está fazendo o seu treino, e aí você vai ter mais energia, mais força, tá bom? E o seu treino vai render mais. Então, você vai conseguir levantar mais peso, você vai conseguir fazer mais repetições, como eu disse, o seu treino vai render mais e você vai conseguir fazer um treino melhor. Outro exemplo, a maltodextrina, que é um carboidrato de alto valor biológico, rapidamente absorvido pelo corpo, as pessoas usam bastante. A dextrose também é um carboidrato também de rápida absorção. Tá? Então esses são suplementos alimentares energéticos. Outros suplementos alimentares são emagrecedores, como é o caso da cafeína. A cafeína é um poderoso auxiliar para você emagrecer, tá? Entre outros suplementos alimentares que também são emagrecedores. Então esses suplementos, eles agem lá no seu tecido adiposo e fazem aumentar a sua queima de gordura, tá? Fazendo você emagrecer mais rápido. Lembrando que emagrecer não é simplesmente você perder peso. Se você quer emagrecer, você tem que perder gordura, mas a sua massa magra você quer manter. Você não quer perder massa magra. Se você emagrecer perdendo massa magra, você não vai emagrecer de forma saudável. Tá? Então, a cafeína, por exemplo, ela é um poderoso auxiliar nesse emagrecimento. Só muito cuidado com o consumo de cafeína se você treina muito tarde. O ideal é você tomar a cafeína meia hora, uma hora antes do seu treino, tá? Que ela vai aumentar a sua lipólise. Mas se você treina 7 horas da noite, por exemplo, se você tomar essa cafeína 6 horas, uma hora antes desse treino, você provavelmente vai perder o seu sono. E o sono é extremamente importante para o desenvolvimento físico, porque é o seu descanso. Bom, você precisa se alimentar bem, você precisa treinar bem e você precisa descansar para que o seu corpo se recupere. Tá bom? Nós temos também entre as categorias de alimentos
os pré-treinos. Um exemplo de pré-treino é a cafeína. Tem outros pré-treinos que, além de cafeína, tem outros estimulantes, tá bom? E os pré-treinos, eles servem para você ter um gás na hora de treinar. Alguns atletas, por exemplo, de musculação, quando estão na fase de off-season, que é a fase fora de competição, eles estão comendo muito, e quando a gente come em grande quantidade, a gente dá uma letargia, a gente fica meio preguiçoso, tá? Então eles tomam pré-treino para poder aumentar o rendimento deles no treino, porque de nada adianta se eles consumirem muitos alimentos e não treinar forte, porque aí eles não vão ter um aumento de massa muscular, tá? Outros suplementos, eles são suplementos funcionais, tá? São ricos em vitaminas e sais minerais e servem para melhorar suas funções corporais. Exemplos: polivitamínicos ou multivitamínicos, tá? Galera, comprem um polivitamínico para vocês. Dificilmente no dia a dia da gente, na alimentação da gente, a gente tem tempo de consumir frutas, verduras e legumes, tá? Então, você compra um suplementozinho desse aqui, de multivitamínico, que custa barato, R$20, R$25 em uma farmácia, vem 30, 60 cápsulas, você toma uma por dia e com isso você consegue suprir a sua necessidade de vitaminas e sais minerais que você teria nesse dia, tá? Então, você vai aumentar a sua imunidade com isso e também vai suprir várias outras funções corporais importantes para o seu corpo. Tem também os fitoterápicos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que é a maca peruana, tá? A maca peruana, ela é um fitoterápico rico em algumas vitaminas e sais minerais que estimulam a produção de testosterona no corpo, tá? E aí, se você aumenta a produção natural de testosterona, você também vai aumentar o seu anabolismo, melhorar o funcionamento do seu corpo, aumentar a sua força, a sua disposição, a sua libido, tá bom? Então melhora a qualidade de vida da pessoa. É um suplemento muito bom, por exemplo, para mulheres. Por quê? Mulher também produz testosterona, só que em pouca quantidade. E com a maca peruana, você aumentando essa produção de testosterona no seu corpo, você vai ter um melhor rendimento nos seus treinos e também um melhor ganho de massa muscular para as meninas, tá certo? Outra categoria que a gente tem são os hipercalóricos. Os hipercalóricos, eles são suplementos ricos em todos os macronutrientes. Eles são ricos em carboidrato, são ricos em gordura e são ricos em proteína. Os hipercalóricos são para pessoas que têm dificuldade de ganhar peso, tá? Sabe aquela pessoa que come muito e é magrinha? Pronto. Essas pessoas, elas têm um biotipo que é chamado ectomorfos. Elas realmente têm dificuldade em ganhar peso. Então, com uma dose de hipercalórico, ele vai conseguir uma quantidade grande de calorias e de macronutrientes, e com aquela dose ele vai conseguir ganhar peso mais facilmente, tá certo? E nós temos suplementos que servem para aumento de massa muscular. Um exemplo eu já falei, que é o hipercalórico. Outro exemplo seria o nosso whey protein, tá? BCAAs também auxiliam no aumento de massa muscular, tá? A creatina também auxilia no aumento de massa muscular. Então, até a própria maca peruana, que vai aumentar a sua produção de testosterona, vai auxiliar nesse ganho de massa muscular, tá? Falando um pouco sobre o whey protein. Por que tomar whey protein? O whey protein, ele é uma proteína de alto valor biológico. E como é que eu sei que uma proteína ela é de alto valor biológico? As proteínas, elas são formadas de moléculas menores, chamadas de aminoácidos, tá? Nós temos no nosso corpo 20 tipos de aminoácidos diferentes. Desses 20 tipos de aminoácidos, 11 o meu corpo produz, então eu não preciso consumir, e 9 não são produzidos pelo meu corpo. O nome desses aminoácidos que não são produzidos são os aminoácidos essenciais, tá? Quando você pega um bom whey, eu não sei se vai dar para vocês verem, ele vai ter um aminograma, tá bom? Um aminograma. Nesse aminograma ele vai dizer os aminoácidos que vão ter e as quantidades desses aminoácidos. Um bom whey é um whey que tem os 9 aminoácidos essenciais em grande quantidade, ou uma boa proteína. Vai ser uma proteína que tem os 9 aminoácidos essenciais em boa quantidade, tá? Então, galera, uma proteína de alto valor biológico,
é exatamente isso. Ela vai ter os 9 aminoácidos essenciais em uma quantidade muito grande, ou seja, ela vai ter um aminograma bom. Se eu compro uma proteína que não tem os 9 aminoácidos essenciais, por exemplo, para mim não é interessante tomar aquela proteína. Por quê? Porque se ela não tem os 9 aminoácidos essenciais, eu vou ter que comer outras proteínas, outras fontes de proteína, para poder conseguir os 9 aminoácidos essenciais que eu vou precisar para fazer a minha síntese proteica. Tá? Como é que eu sei se eu estou comprando um bom whey, professor? Além de você olhar o aminograma dele, se ele contém os 9 aminoácidos essenciais, você vai olhar algumas características dele. Tá? Primeira coisa que você deve olhar para comprar um bom whey, você tem que olhar a informação nutricional dele. Você vai olhar a proporção de carboidrato para a proporção de proteínas que ele tem. Se ele tem a mesma quantidade de proteínas e de carboidrato, ou mais carboidrato do que proteína, ou carboidrato muito próximo da proteína, aquele whey não é um whey bom. Quanto menos carboidrato tem naquele whey, melhor vai ser aquele whey para a sua saúde. Tá? Outra coisa que você tem que olhar, observar no whey. Todo whey, quando você olha na informação nutricional, ele vai ter embaixo os componentes, os ingredientes desse suplemento que você está comprando. Tá? Quando você olhar os ingredientes dele, você vai observar quais são os ingredientes que tem nele. Tá? Nesse aqui, por exemplo, nos ingredientes, olha o que tem. Proteína do soro do leite concentrada, cacau em pó, aromatizantes. Então, nesse whey, ele está me dizendo que aqui só tem proteína concentrada do soro do leite. Mas é lógico, professor, eu estou comprando whey, eu estou consumindo proteína do whey. Nem sempre. Alguns wheys vai aparecer proteína concentrada do soro do leite, proteína da soja, proteína do trigo, que são proteínas de menor valor biológico e mais barato. Então, se nos ingredientes daquele whey tiver proteína de soja, do trigo, do milho ou qualquer outra proteína, aquele whey não é um whey de tanta qualidade assim. Então não é interessante você comprar. Tá? Outro suplemento muito bom de se tomar é o colágeno. O colágeno também é uma proteína, tá? Só porque ela é uma proteína que é utilizada na pele, na elasticidade da pele e na fixação da pele, tá? Então você vai ter uma pele mais vistosa, mais bonita, mais elástica, previne até a questão do envelhecimento, tá? E o colágeno também é muito presente nas articulações. Então, quando você consome colágeno, se você tiver algum problema leve nessas articulações, algum desgaste articular, esse colágeno pode melhorar essas dores articulares que você sente ao consumir, tá? Então, galera, aqui foi um resumo sobre alguns suplementos alimentares, um esclarecimento sobre o que são suplementos alimentares. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou desse vídeo, se você entende melhor agora sobre suplementos alimentares, se inscreva no canal, deixe o gostei, e se você ficou curioso sobre algum desses suplementos e quer saber melhor sobre ele, deixe um comentário aí que a gente vai fazer um vídeo sobre alguns suplementos de forma mais detalhada, tá? Valeu! Tomando